Durante a pandemia da Covid-19, nós temos sido afetados em diversas áreas: física, emocional e até espiritual. E uma dessas alterações tem que ver com a depressão. Muita gente tem sofrido, não sei se esse é o seu caso. Então eu quero que você preste muita atenção nesse momento aqui do programa, porque vai ter o Claramente agora com o Dr. César Vasconcelos. E ele vai falar um pouquinho sobre como lidar com esse problema, com essa alteração que tem afetado, em geral, muitas pessoas. É agora no Claramente. Pois é, Teru. O Instituto e Ciências Integradas lançou um excelente chamado Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil, sob a coordenação geral do psiquiatra Dr. Luiz Augusto Rode, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a participação de cientistas de várias universidades brasileiras. Eu gostaria de trazer para você hoje informações atuais sobre o que ocorre quanto à depressão em função da pandemia do novo vírus corona. Eu vou compartilhar com você resultados das pesquisas do Dr. Fábio Gomes de Matos e Souza, psiquiatra da Universidade Federal do Ceará, e do Dr. Márcio Gerhard Soeiro de Souza, psiquiatra da Universidade de São Paulo, que coordenaram o capítulo deste Guia de Saúde Mental que trata dos estados depressivos pós-pandemia. Esta pandemia tem atingido pessoas de idades diferentes, produzindo alterações pulmonares, cardíacas e de outros órgãos, mas também tem causado muito sofrimento mental. Muitos passaram a ter ansiedade excessiva ou uma piora da ansiedade que já existia antes da pandemia. Outros apresentam insônia e também depressão. Muitos que estiveram internados devido à Covid-19 agora sofrem de sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, sobre o qual comentarei em outro Claramente. Numa das pesquisas feitas com pessoas que estiveram internadas por essa doença, verificou-se que 29,2% delas desenvolveram depressão, enquanto que, dentre os que ficaram em quarentena em casa, 9,8% sofreram deste problema de saúde mental. Então, observe que cerca de 10% das pessoas em quarentena pela Covid-19 desenvolveram sintomas depressivos. Esses pesquisadores, Dr. Fábio e Dr. Márcio, relataram que um estudo feito com pais de crianças hospitalizadas durante o período pandêmico mostrou altos índices de transtorno depressivo maior, quase o dobro, e ansiedade excessiva quando equiparados com pais que tiveram suas crianças internadas no período não pandêmico. A depressão tem atingido a população mundial numa faixa de 11% a 15%. Agora, no segmento da pandemia, esse índice aumentou em vários locais do mundo. Quando um indivíduo vive por longo tempo sob pressão psicológica que gera angústia, ele pode sucumbir no estado depressivo. No capítulo sobre depressão deste Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil, os coordenadores relataram que na China, onde começou a pandemia, verificou-se que 16,5% da população geral apresentava sintomas depressivos moderados a severos, enquanto 28,8%, quase 30%, relatava sintomas ansiosos moderados a severos nos estágios iniciais. Ainda na China, observou-se que o número de pessoas com depressão e ansiedade excessiva era maior entre jovens de 21 a 40 anos de idade. Num estudo feito nos Estados Unidos durante a pandemia, envolvendo 5.400 pessoas, foi encontrado que 30,9% dos adultos tinham sintomas importantes de ansiedade e depressivos ligados à pandemia. Esse mesmo estudo relatou que 13% dos participantes iniciaram ou aumentaram o uso de substâncias, incluindo álcool e maconha. E verificou-se que 63% dos indivíduos entre 18 e 24 anos de idade relataram sintomas de ansiedade ou depressão.
e que 25% deles chegaram a pensar em suicídio nos últimos 30 dias da pesquisa. O Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, fez um estudo com 1.460 brasileiros entre março e abril de 2020 e mostrou que houve um aumento praticamente de 100% de depressão desde o começo da quarentena. Segundo os dados coletados entre março e abril de 2020, desses 1.460 indivíduos, houve um aumento de 4,2% de deprimidos para 8%. Com relação ao aumento da ansiedade, verificaram que houve um aumento de 8,7% para 14,9%. Pessoas de todas as idades e nos dois sexos que já tinham problemas mentais tiveram uma piora dos sintomas durante a pandemia do coronavírus, porém notou-se uma piora nos idosos. Os profissionais de saúde estão muito expostos à ameaça de transmissão da infecção pelo novo vírus corona, por trabalhar na linha de frente com pacientes contaminados e com equipamentos de proteção pessoal abaixo do ideal, muitas vezes. Junto disso, eles têm um alto estresse, carga emocional pesada, longas horas de trabalho, preocupação em ser infectado ou infectar seus familiares, às vezes falta de suporte adequado no ambiente de trabalho, o que acarreta um alto risco de exaustão física nesses profissionais de saúde. Uma boa parte desses profissionais lidando com situações de risco da Covid-19 apresenta sintomas ansiosos, depressivos, estresse, insônia e depressão. Um estudo envolvendo 1.257 profissionais da saúde na linha de frente da Covid-19 na China revelou neles a presença de 50,4% de transtorno depressivo maior, 44,6% de ansiedade excessiva e 34% de problemas de insônia. Muitas pessoas têm recorrido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de outras substâncias como uma forma de tentar fugir da angústia e estado depressivo gerados pela pandemia. Algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos e no Canadá revelaram que houve um aumento nas vendas de bebidas alcoólicas em até 55% na pandemia. O aumento do consumo atingiu pessoas entre 35 a 54 anos de idade. Lembrando que o uso indevido de álcool não ligado à pandemia é uma das principais causas de morte evitável, contribuindo anualmente para cerca de 3 milhões de mortes no mundo. Durante a pandemia, se tem observado um aumento de cerca de 20% de busca de ajuda nos serviços de atendimento telefônico relacionado ao suicídio. Algumas pessoas, já sofrendo mentalmente, podem pensar em morte diante do medo da pandemia. Muitos indivíduos estão agora vivendo o luto pela morte de um familiar ou amigo devido à Covid-19. Esse luto tem um tempo para ser processado e pode ser mais difícil de ser enfrentado quando é decretado o isolamento social. Essas pessoas precisam de apoio emocional, mesmo online, para lidarem com a sua dor mental devido não só à perda pela morte de uma pessoa querida, mas pela constante ameaça desse vírus maldito, pelo afastamento dos parentes e amigos e talvez pela interrupção do trabalho. Se você está sofrendo de depressão, ansiedade ou medo excessivo, procure ajuda psicológica. Tem profissionais que estão atendendo pela internet, pelo WhatsApp até, usando vídeo, caso não seja possível ter uma consulta presencial. Você pode receber ajuda online em sites como ouvidoamigo.com.br e também fabricaderelacionamentos.com.br. Veja aí na sua tela esses endereços desses sites, onde você encontra uma série de profissionais que poderão lhe ajudar nesse momento de pandemia. Se você já tem atendimento psicológico e psiquiátrico, mesmo antes da pandemia, converse com seu psicólogo ou psiquiatra. Se você vinha fazendo uso de medicamentos controlados antes da pandemia, talvez seja necessário ajustar a dose deles e isso não deve ser feito por conta própria, mas sob a orientação do seu médico. Apegue-se firmemente a Deus,
orando mais, meditando em textos bíblicos e também procurando ajudar alguém que esteja sofrendo. Ajudar nos ajuda a melhorar nossas dores. Então, Claramente fica por aqui hoje. Eu espero você no próximo programa e se cuide. A pandemia continua, mas você tem a ajuda desses profissionais e de Deus também. Com certeza, eu quero agradecer aqui ao Dr. César, essa é uma afirmação muito importante, você tem ajuda aqui na Terra e também ajuda divina. Agora é o seguinte, se você está passando por esse momento, precisar rever esse programa, ou se você quiser compartilhar o Claramente de hoje com pessoas queridas suas, você pode acessar esse conteúdo e outros tantos do Claramente lá na nossa playlist do YouTube, que é youtube.com/Vida e Saúde NT. Vai na playlist de Claramente, ajuda com depressão, você vai encontrar apoio e vai poder compartilhar também um conteúdo excelente como esse que você acabou de ouvir. E a gente vai fazer uma pausa aqui, o Dr. César vai continuar aqui no estúdio com a gente, porque a gente vai fazer uma refeição juntos, nós vamos aprender, vamos te ensinar esse penne com abóbora e azeitonas. Olha que receita maravilhosamente saudável você vai aprender logo depois do intervalo.